Dando continuidade aqui à nossa semana de aula, hoje nós vamos falar sobre radiciação. O que é radiciação? No vídeo anterior a gente falou sobre potenciação. A radiciação é a operação inversa da potenciação. Por quê? A potenciação é a multiplicação de fatores iguais. A radiciação você vai fazer a decomposição em fatores primos para você encontrar essa raiz. Radiciação é a mesma coisa de raiz. Pode ser raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta. Temos apenas essas duas que tem os nomes específicos, que é a quadrada, que é quando nós temos o expoente 2, e temos a cúbica, que é quando nós temos o expoente 3. As demais, todas a gente só chama raiz quarta, raiz quinta, raiz sexta e assim por diante, certo? Então aqui, na radiciação, nós temos algumas coisas para que vocês conheçam. Vocês precisam conhecer algumas coisinhas aqui. Por exemplo, esse númerozinho pequeno que fica dentro da raiz, nós chamamos ele de índice. Esse número aqui, que é o radicando, esse número grande é o que nós chamamos de radicando. Esse sinalzinho aqui, nós chamamos ele de quê? De radical. Esse símbolozinho nós chamamos de radical. E o resultado desse radicando, quando já extraído da raiz, que é igual a 20, nós chamamos de raiz. Certo? Então, é basicamente isso. O que é que acontece? Tem muitos casos que, na maioria das vezes, ou quase todos os livros, são algumas questões que podem aparecer, mas muitas vezes até por erro de digitação. Quando a raiz for quadrada, o índice é 2. Geralmente ele não aparece. Então, quando nós tivermos ali uma raiz assim, por exemplo, tivesse raiz quadrada de 400, não apareceu o índice aqui dentro da raiz, ou do radical, já sabemos que ela é uma raiz quadrada. Agora, se tivesse assim, por exemplo, raiz cúbica de 27, aí a cúbica aparece o número 3, a raiz quarta aparece o número 4. Só tem essa especificamente, a quadrada, que não aparece o índice dentro do radical, certo? Então, raiz quadrada é a operação inversa da potenciação. E como é que a gente faz para a gente encontrar essas raízes? Pode ser quadrada, cúbica, quarta, quinta, é o mesmo processo para todos. Se você sabe mais ou menos multiplicação, quando a gente pergunta qual é a raiz quadrada de 81, você sabe dizer mais ou menos, digamos, que você saiba que é 9. Por que a raiz quadrada de 81 é 9? Porque 9 vezes 9 é igual a 81. Então, eu multipliquei o 9 quantas vezes? 2 vezes. Por isso que ela é quadrada. Esse índice está me dizendo quantas vezes eu vou multiplicar a raiz para poder encontrar esse radicando. Ou decompor esse radicando em fatores primos. Como assim, professora? Vou dizer aqui para vocês. Por exemplo, eu quero encontrar a raiz quadrada de 81, eu não sei quanto é. Então, eu venho aqui e vou decompor 81 em fatores primos. Ó. Quem são os fatores primos? Quem são os números primos? Os números primos são aqueles números que só são divisíveis por 1 e pelo próprio número. Por exemplo, o número 3, ele é um número primo. Por quê? Porque eu só posso dividir 3 por 1 e por ele mesmo. Não tem outro número que eu possa dividir o 3, além de 1 e dele mesmo. Então, os números primos são esses, que você só pode dividir ele por 1 e pelo próprio número. Certo? Então, você tem que ir vendo. Assim, de 1 a 20, por exemplo, quais são os números primos que nós temos de 1 a 20? Ó, nós temos o menor número primo é o 2 e o único número primo par. Outra regra. O único número primo que é par é o número 2. Só tem ele. Os demais, todos são ímpares. Porém, nem todo número ímpar é primo. Vejam só. De 1 a 20, quais são os números primos que nós temos? 2, 3, 5, 7, 9 não é primo. Por que 9 não é primo? Porque eu divido 9 por 1, por 3 e por 9. Então, ele não é primo. 11, 13, aí 15 também não é primo, porque é divisível por 1, por 3, por 5 e pelo próprio número. Aí o 17 e o 19.
Então, entre 1 e 20, nós temos quantos números primos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 números primos de 1 a 20. Então, pessoal, isso aqui eu preciso falar para vocês, porque muitas vezes vocês nunca nem ouviram falar em números primos. Não estou dizendo que são todos, mas alguns podem nunca nem ter ouvido falar em números primos. Então, números primos são isso, são aqueles números que eu só posso dividir esse número por 1 e pelo próprio número. Por exemplo, 11. Tem outro número além de 1 e de 11 que eu posso dividir o número 11? Não, só 1 e 11, então ele é um número primo. Então, quando a gente vai fazer a decomposição em fatores primos, a gente começa com o número menor que dê para a gente dividir esse número. Por exemplo, quem é o menor número primo? É o 2. Mas aqui eu tenho um número ímpar. Os números ímpares não são divisíveis por 2. Então, 81 não é divisível por 2. Aí, quem é o próximo número primo depois de 2? 3. Eu posso dividir 81 por 3? Aí você tem que ir lá, tentar fazer na tabuada, tentar encontrar na multiplicação. 81 é divisível por 3, aí você vai lá e divide. 81 por 3. 81 dividido por 3 dá 27. Dá para dividir. 27 ainda dá para dividir por 3? Se der, você continua dividindo. Se não, você pula para o próximo número primo. 27 dividido por 3 dá 9. 9 ainda dá por 3. Que dá 3, e 3 por 3, que dá 1. Pronto. Fiz a decomposição em fatores primos. E agora, professor, o que eu vou fazer? Isso aqui é uma raiz o quê? Quando não aparece o número, a raiz é quadrada. Então, a raiz quadrada de 81. Então, esses números iguais, eu vou agrupar eles de 2 em 2. Por quê? Porque a raiz é quadrada. Quando se estiver falando de raiz pública, se agrupa de 3 em 3. Então, aqui eu vou agrupar esse com esse com esse. Então, aqui ficou como? 3 elevado a 2, porque é o 3 duas vezes. Aqui, 3 elevado a 2, o 3 duas vezes. Então, aqui eu vou colocar aqui dentro, 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2. Quem é o índice da raiz quadrada? Não é, subentende que é 2? Então, o que eu vou fazer? Eu vou anular esses números 2 aqui, esses expoentes 2, com o índice 2 que tem aqui dentro, que não aparece mais que a gente sabe que tem. Então, se eu anulei a raiz e anulei os expoentes. Quem foi que ficou aqui? 3 vezes 3, 9. Por isso que a gente diz que a raiz quadrada de 81 é igual a 9. E aí, da mesma forma, vocês vão fazerem aqui. O 121, que é raiz quadrada, 64 é só para vocês verem mais ou menos o que se fazia. Se eu pegar, por exemplo, bem aqui, deixa eu ver um número que eu posso... encontrar raiz cúbica para mim fazer para vocês. Raiz cúbica. Raiz cúbica, deixa eu fazer com raiz cúbica aqui, ó. Raiz cúbica de 125. Raiz cúbica de 125. Ó, raiz cúbica aí aparece o índice, certo? Então aqui eu vou decompor em fatores primos. 125. 125. Todo número terminado em 5 é divisível por quem? Todo número terminado em 0 ou em 5 é divisível por 5. Então, como aqui termina em 5, eu já sei que ele é divisível por 5. Então, ele não é divisível por 3. Ó, o primeiro é 2, não dá. Por 3 não dá, 125. Mas ele dá para o próximo número primo, que é 5. Ó, 125 por 5 dá 25. E 25 por 5 dá 5. Por 5 que dá 1. Pronto, eu tenho 3 números 5 aqui. Não é raiz cúbica? Então, eu vou agrupar eles e dizer 5 elevado a 3. Se o 5 for repetido quantas vezes? 3 vezes. Então, aqui agora eu faço assim, olha. Raiz cúbica de quem? De 5 elevado a 3. O que vamos fazer agora para a gente encontrar a raiz cúbica de 125? Eu vou anular o expoente com o índice. Então, quando eu anulei o expoente com o índice, sobrou apenas quem? O número 5. Então, podemos dizer que a raiz cúbica de 125 é igual a 5. É basicamente isso o que a gente entende por radiciação. E aí, posteriormente, a gente vai pegando os números maiores e fazendo. Então, nas atividades também vocês vão ter os números maiores e aí faz o mesmo processo. Certo? Obrigada aí pela atenção.